paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Você está no canal Palavra de Esperança. Para você que não me conhece, meu nome é Gilberto Bruno e Deus tem uma palavra de alinhamento para a tua vida. Toda segunda e quarta colocamos uma palavra de alinhamento, uma palavra para que nos venha dar uma direção, para que tenhamos uma vida edificada em Cristo Jesus através da sua palavra. E o texto que eu quero compartilhar com vocês essa semana está no livro de Marcos, capítulo 10, apenas o versículo 45, nós iremos ler, que diz assim a palavra do Senhor: porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgates de muitos. Esse texto que Cristo compartilha e Marcos escreve, ele nos traz e o que Jesus quis trazer no coração dos discípulos, a conscientização que nós temos que servir, a importância de servirmos ao próximo. Se nós voltarmos um pouco, alguns versículos para cima, para nós entendermos um pouco o porquê Jesus citou esse versículo, Tiago e João vão até Cristo e fala: mestre, queremos que você faça algo por nós. E Jesus olha para eles e fala: pode falar o que é, que no teu reino, na tua glória, que o Senhor coloque um à sua direita e outro à sua esquerda. Cristo ali abre um diálogo com os dois e começa a conversar e pergunta se eles eram capazes de beber o cálice. Eles dizem que sim, e depois Cristo fala para eles que isso não é Cristo, mas que é o Pai Celestial que vai decidir o galardão de cada um. E isso trouxe uma indignação dos discípulos com Tiago e João, né? E isso, os discípulos começaram a se indignar com essa pergunta, porque eles estavam andando todos juntos, seguindo o Mestre. E Jesus cita esse versículo 45, dizendo que porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida a resgates de muitos. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, vai dizer que seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós somos cristãos, pequenos Cristo, porque nós temos que imitar as obras que Cristo deixou para nós. E essa semana, em um dos meus pensamentos com Deus, o Espírito Santo me fez entender, e eu conversando com algumas pessoas, o Espírito Santo me fez entender um dos motivos porque famílias são destruídas, porque homens estão deixando que a violência e a maldade toma conta do coração. E a Bíblia diz que por aumento da maldade, o amor de muitos se esfriariam. O porquê, o fato de pessoas serem roubadas, nações contra nações, porque os homens esqueceram o princípio que a palavra de Deus ela nos deixa e que Jesus quis passar para os discípulos aqui, que nós estamos aqui para servir, não para ser servido, mas para servir. O porquê de um final, porquê o final de uma família? Porque às vezes a esposa não entende que tem que servir o marido, ou o marido não entende que tem que servir a esposa. Mas nós entramos num círculo vicioso e nós estamos se tornando pessoas egoístas, aonde pensamos somente em nós e não mais no próximo. Um exemplo: numa negociação,
vamos supor, uma venda de um veículo. Eu sei que aquele veículo tem problema. Eu sei que aquela pessoa que vai comprar o veículo, ela vai andar 2, 3 meses e aquele veículo vai quebrar na mão daquela pessoa. Mas mesmo assim, sabendo do defeito, mas pensando em mim, pensando no retorno financeiro, eu vendo o carro para aquela pessoa sem que aquela pessoa saiba. Por quê? Porque o egoísmo tem tomado conta do meu coração. Então olha o que Cristo ele vai nos dizer. Jesus que abandonou a sua glória, Jesus que abandonou a adoração eterna, que abandonou o seu trono, se despiu da sua majestade para vir à terra para servir aos homens e para dar a sua vida a resgate de muitos. A gente estamos aqui para servir. E como eu sirvo o meu próximo? Sendo sincero, demonstrando um gesto de amor, um bom dia, uma boa tarde, uma palavra de ânimo, na medida do possível. Quando aquele meu irmão, a minha irmã está em alguma necessidade, eu servir com os meus bens ou um alimento. Mas hoje temos deixado que o egoísmo toma conta do nosso coração. E Jesus aqui, Tiago e João, têm esse egoísmo, porque eles estão pensando neles, os dois são irmãos. Eles não estão pensando nos outros, estão pensando neles. Só que Jesus fala para eles, não, isso aí é o Pai que decide. Eu larguei a minha glória, eu larguei tudo para servir a humanidade. Então, uma das características do cristão é servir ao próximo. E fica uma pergunta para mim e para você. Temos servido as pessoas que nos rodeiam? Ou o egoísmo tem tomado conta do nosso coração? E quando nós vamos servir, servimos querendo algo em troca, visando uma barganha com aquela pessoa. Mas Jesus ele veio, serviu a humanidade, carregou aquela cruz, o madeiro, foi moído, entregou a sua vida, mesmo nós estando mortos em nossos pecados, sem nada em troca, Cristo se entregou. Então esse é o nosso exemplo que eu quero deixar para você. Pratique, comece a servir ao próximo. Não pense em ser servido, mas sirva. Você vai ver o amor se espalhar, o ambiente mudar. Mas sirva sem pensar nada em troca. Mas sirva porque você está cheio de Cristo, cheio de Deus.